Oi, pessoal, bom dia. Bom, começando a nossa aulinha dessa semana, tá? Na apostila de língua portuguesa, lá na página 75, nós faremos uma revisão de encontro consonantal. Por que revisão? Porque o ano passado a gente já viu um pouquinho sobre encontro consonantal. Então, o que é isso? O encontro, ele é quando eu tenho duas consoantes juntinhas na palavra, elas formam um encontro consonantal. Aqui na página 75, nós temos o que vocês acham que é encontro consonantal. Só pode ser encontro de consoantes. Tá bom. Quando duas consoantes se encontram em uma mesma palavra, nós temos um encontro consonantal. Observem as palavras que aparecem aqui: alegre, sombras, brincalhona, postes, tormento, lamber, outro, bingo, preocupava, decepcionar. Bom, o que vocês vão fazer? Em primeiro lugar, na letra A, vocês vão circular todos os encontros consonantais. E lá na letra B, vocês irão separar as sílabas das palavrinhas que vocês circularam. Como que eu vou fazer isso, professora? Vamos lá, gente, ó. Eu vou relacionar aqui para vocês um exemplo. Eu vou pegar a palavrinha alegre. Alegre, tá? Eu tenho a palavra alegre. Como que eu vou separar a sílaba dela? Alegre. E qual é o encontro vocal? O encontro consonantal? É a letra G e a letra R que estão juntas na palavrinha, tá? Isso é encontro consonantal. Duas consoantes grudadinhas na mesma palavra. Depois eu tenho a palavrinha brincalhona. Então vamos lá. Brincalhona. Brincalhona é uma palavra interessante. Por quê? Porque ela tem mais do que um encontro consonantal. Então vamos lá, no comecinho da palavra eu tenho o B e o R. BR, o I não é encontro consonantal, tá? Tô circulando primeiro os encontros consonantais. B e R. Tá. Depois eu tenho o N e o C. E depois eu tenho o L e o H. Vocês entenderam? Eu tenho então o quê? Eu tenho 3 encontros consonantais na mesma palavrinha. Dá para vocês enxergarem aqui, ó. Eu tenho o B e o R, depois eu tenho o N e o C, e depois eu tenho o L e o H. Tá. 3 encontros consonantais. Quando eu vou separar essa palavrinha, ela vai ficar tracinho, 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 na. Então, ó, eu separo a palavrinha, vai ficar na. O que a gente percebe nessa palavra, nesse encontro consonantal? Primeiro, o B e o R continuaram juntos. Por quê? Porque eles vão formar um som único, que é o brr, brr. É um único som, acrescido da vogal I, bri. Mas essa palavrinha começa com brim. O N, ele não pode ficar desligado da sílaba que ele está dando esse som. Então, ele não vai ficar ligado na sílaba do K. Ele tem que ficar ligado na sílaba do bri. Então, o segundo encontro consonantal da palavra, quando eu faço a separação da sílaba, ele vai ficar separado. Então, o primeiro encontro consonantal fica junto. O segundo separa.
Aí vamos lá, o terceiro, ó, brincalho. O L e o H também formam um único som. Portanto, eles não vão se separar, eles vão ficar juntos na hora da separação da sílaba. Então, essa palavrinha fica brincalhona. Deu para entender? Então, nessa primeira atividade da página 75, o que vocês vão fazer? Primeiro, circulem os encontros consonantais de cada palavra. Depois, na letra B, vocês vão copiar a palavra e na frente fazer a separação silábica. Alegre, tracinho, alegre, vírgula, brincalhona, tracinho, brincalhona. E assim por diante até terminar. Deu para entender? Tem que fazer todas as palavras. Tem muito aluno mandando atividade pela metade e eu estou colocando um recadinho para as mães em particular no WhatsApp, tá bom? Bom, página 76, vamos lá. Agora separe essas palavras em colunas adequadamente. As mesmas palavras da atividade anterior, tá? Vocês vão fazer o quê? Encontros consonantais que se separam e encontros consonantais que não vão se separar. É o que eu acabei de relacionar para vocês. Tem encontro que fica juntinho, no caso do brim, e tem encontro que separa, que é o caso do N e do C, tá bom? Eu quero que vocês escrevam as palavras que os encontros consonantais ficam juntos ou separados. No caso de brincalhona, ela vai entrar nos dois. Por quê? Porque ela tem encontro que fica junto e ela tem encontro que separa na mesma palavra. Então, as palavrinhas que tiverem esse tipo de coisa, que tiverem tanto encontro consonantal que fica junto, quanto que separa, repete nas duas tabelas. Deu para entender? Continuando. Os encontros consonantais podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Sim, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Leia atentamente os trechos a seguir. E pinte. Primeiro vocês vão ler, depois a primeira atividade a ser feita. Pintar os encontros consonantais e sublinhar os dígrafos presentes. Então vamos lá. Encontro consonantal. Dona Bingona era uma linda cachorra vira-lata que andava muito orgulhosa de sua enorme barriga. Ela estava esperando cachorrinhos e esperou até que nasceu uma porção. Seu Bingão, o pai, também era um vira-lata de respeito. Filho, neto, bisneto e transneto de vira-latas de respeito. Seu Bingão estava muito orgulhoso com a filharada. Era uma cachorrada alegre, brincalhona, que logo fez a alegria das crianças do bairro. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pintar os encontros consonantais. Vamos lá. Bingona. Bingona tem um encontro, o N e o G. Eles estão juntos, certo? É um encontro consonantal. Faz uma bolinha em volta e pinta fraquinho para poder enxergar, que eu possa enxergar as letras que estão embaixo. Isso vocês vão fazer em todas as palavrinhas com encontro. Gente, dá trabalho? Dá. Presta atenção, tem que fazer. Não é para fazer uma ou outra e largar. Não, eu tô falando todas. Todos os encontros consonantais. Terminando de fazer isso, vocês irão sublinhar. O que é sublinhar? É passar um risquinho embaixo dos dígrafos presentes. Professora, o que é mesmo dígrafo? Não sei. O que será que é dígrafo, criançada? Então, vamos lá. O dígrafo
é quando eu tenho duas consoantes juntinhas na palavra, mas que apresentam um único som. Então, por exemplo, cachorra. O cho, ele não tem o som do C e do H em separado, ele tem um som só. Sh, sh. Então, ele é um dígrafo. Cachorra. Ele não tem o som de separado, ele tem um único som mais forte, que são os dois R's. Então, ele também é um dígrafo. O que é dígrafo, então? É quando eu tenho duas consoantes juntas na palavra, mas elas têm um único som, tá? Um único som. Deu para entender? Virando a folha, na 77. Agora, organize no quadro as palavras que você encontrou. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis. Deu para entender? Separáveis, por exemplo, crianças. O N fica separado do C, não fica? Do C cedilha. Então, ele é separáveis. Mas eu vou copiar criança novamente, por quê? Porque ela tem o C e o R do CRI, tá? Que formam um encontro consonantal inseparável. Vamos lá. Lá embaixo da 77, novamente estaremos vendo a classificação das palavras quanto o número de sílabas. Então, o que é isso? É uma revisão, pois nós já vimos esse assunto. Leia. Seu Bingão balançou a cabeça. Não havia nada a fazer. Ele sempre havia pensado que o pior destino de um cão é a carrocinha. Mas agora, a carrocinha lhe parecia a melhor solução para uma tragédia daquele tamanho. Separe no quadro a seguir as palavras do texto de acordo com o número de sílabas de cada uma. Então, vira a folha. Na página 78, lá em cima, vocês vão pegar do texto, desse trechinho do texto que acabei de ler, as palavrinhas que só tem uma sílaba. Então, olha, eu vou dar dois exemplinhos. Seu e não. Elas são formadas por uma única sílaba. Vocês vão copiar todas que aparecem dentro desse quadro. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 palavrinhas. Depois, na outra fileirinha, as palavrinhas que são escritas com duas sílabas. Então, eu tenho bingão, nada e mais um monte de palavrinhas. Na terceira fileirinha, as palavras que são escritas com 3 sílabas. Havia, cabeça e mais um monte de palavrinhas. E na última fileirinha, eu só tenho 2 palavrinhas escritas com 4 ou mais sílabas. Uma é carrocinha, a outra vocês vão procurar. Lembro-me de que as palavras com 2 sílabas são chamadas de dissílabas. As palavras com 3 sílabas são as trissílabas. Palavrinhas com uma única sílaba são as monossílabas. E palavrinhas com 4 ou mais sílabas são as polissílabas. Ok, até aí? Bom, confira a tabelinha. Então, nessa tabela eu tenho mais alguns exemplos. Monossílaba, palavras escritas com uma única sílaba. Pó, luz, rei, boi e assim por diante. Dissílaba são palavras escritas com 2 sílabas. Café, livro, leite. Continua. Trissílaba, palavras escritas com 3 sílabas. Então, eu tenho nadador, caderno, cabeça e assim por diante. E polissílabas são palavras escritas com 4 ou mais sílabas.
casamento, brasileiro, competição e aí por diante. Deu para lembrar? Página 79. Após a leitura dessas palavrinhas... Não, página 79, desculpa, gente, não vai fazer ela agora, tá ok? Vamos lá. Terminando aí, vocês vão para as folhinhas extras que eu coloquei embaixo da atividade de vocês. Então, nós temos, primeiro, a primeira folhinha. Leia as palavras do quadro e escreva-as nas colunas correspondentes. Então, eu tenho, ó, crítico, cremosa, cravo, cruzeiro, microfone, recreio, cru, criado, creme, creche e uma porção de outras palavrinhas. Vocês vão copiá-las de acordo com o que eu estou pedindo. Então, as palavras escritas com cra, todas elas. Depois, cre, todas elas. Cri, todas elas. Cro e, por fim, cru. Vocês vão colocar, então, encaixar essas palavrinhas nos espaços adequados. Próxima atividade. Forme frases com as figuras abaixo. Eu tenho, então, brigadeiro. Vocês vão formar uma frase usando a imagem ou a palavra brigadeiro. Depois eu tenho cravo. Vocês vão formar uma palavra com cravo. Depois eu tenho abraço. Vocês irão formar uma palavra com abraço. E por último, microfone. Uma palavrinha com microfone. Na próxima folhinha, vocês irão escrever o nome das figurinhas e circular os encontros consonantais. Por exemplo, estrela. Quais são os encontros consonantais que aparecem em estrela? Faz um círculo ao redor deles. Escrevam a palavra e circulem os encontros. A próxima folhinha são os encontros vocálicos. Quais são os encontros vocálicos? São aqueles que tem duas ou mais vogais grudadinhas na palavra. Aí eu tenho ditongo, tritongo e hiato. Tem um bichinho com diversas palavrinhas que vocês irão encaixar no lugar adequado. Por exemplo, enxaguei. Ele tem 3 vogais juntas na palavrinha. Então, ele forma um tritongo. Copia ela na fileira correta. Terminando essa folhinha, nós temos a classificação das sílabas. O que é a classificação? É o que nós acabamos de ver na apostila. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, vocês vão na primeira coluna de separar a palavrinha. Escrever, por exemplo, joelho. Joelho. Então, vão escrever a palavrinha com as sílabas separadas. Na frente, na segunda fileirinha, escrever o número de sílabas que a palavra tem. Joelho, ela tem 3, então coloca o número 3. E na última fileirinha, escrever o que ela é. Ela tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Deu para entender? Então, para a atividade de hoje, para nossa aula de hoje, são essas as atividades que vocês deverão estar fazendo. Prestem muita atenção. Ao final, eu vou colocar para vocês um vídeo muito interessante sobre as crianças com síndrome de Down. Porque nessa semana nós comemoramos o Dia da Criança, o Dia do Indivíduo com Síndrome de Down. Então eu quero que vocês prestem muita atenção e assistam, porque é um tema muito importante. E já que nós falamos de preconceito a semana passada,
cabe bem esse assunto, porque existem muitas pessoas preconceituosas. E o indivíduo com síndrome de Down, ele tem muita capacidade. A gente tem que parar de ter preconceito. Olhar eles com os olhares melhores, tá bom? Então, para a aula de hoje é isso. E agora fiquem atentos no vídeo que eu vou acrescentar. Um beijo para todos!